E aí, sexto ano, salve, salve, meu povo! Hoje nós vamos estudar um pouco, né, do conteúdo do capítulo 4, Guerras Helênicas. O conteúdo de hoje que nós vamos estudar vai envolver o conflito que vai acontecer entre os gregos e os persas, aí na passagem do século VI para o século V, tá? Quando os persas vão expandir o seu território em extensão máxima no Oriente, né? Diga-se de passagem que essa civilização ela vai conquistar muitos territórios importantes, vai dividir o Império Persa em diversas províncias chamadas de satrápias. Elas vão ajudar a administrar o Império Persa e no mesmo contexto, na passagem do século VII para o século VI, vai acontecer a famosa expansão da civilização grega, a famosa colonização. E parte das colônias gregas da Ásia Menor, né, vão começar a rivalizar com a civilização persa na tentativa de controlar o comércio existente no Mar Egeu e principalmente na maior rota de comércio marítima do mundo no período, que era o Mar Mediterrâneo. Tá certo? Então, nesse sentido, as disputas que vão acontecer entre gregos e persas e essas guerras que vão envolver as duas grandes civilizações vão ficar conhecidas como guerras médicas. Não porque envolve agentes de saúde ou médicos participando dela, certo? É porque a região onde a Pérsia foi unificada por Ciro Grande era chamada pelos gregos de Média, porque o território da Média, o território aquemida e o território persa foram unificados por Ciro, né, que vai dar origem aí, antes da expansão, iniciando ela também, o famoso Império Persa. E os persas vão começar invadindo as cidades gregas na Ásia Menor, né, que contribuíam aí como entrepostos comerciais, tanto de colônias rurais como também de colônias comerciais, que ajudavam a desenvolver o comércio, né, entre as cidades-estado, em especial a cidade de Atenas, né, que tinha uma grande atividade econômica relacionada a isso, eram grandes navegadores, né, que vão ajudar a contribuir aí para o comércio dessa região da Península Balcânica. Então os persas vão invadir as cidades-estado. Como elas não possuíam uma unidade política, elas vão ser divididas nesse processo e enfraquecidas. E de início, os persas vão invadir a cidade de Atenas e invadir a cidade de Esparta. Apesar disso, a civilização espartana, que tinha aí uma tradição militar, né, tinha um duro treinamento onde era passado as crianças entregues ao Estado aos 7 anos de idade, para que pudessem se tornar grandes guerreiros, né, e grandes, importantes figuras, né, relacionadas à arte da guerra e também se tornassem cidadãos. Os próprios espartanos vão ser surpreendidos pelos persas, que vão invadir a península aí da Lacedemônia, onde existia a civilização persa, a península do Peloponeso, tá? A região da Lacedemônia na península do Peloponeso, e vão disputar, né, junto com os espartanos aquela localidade, tá? Só que os espartanos, eles eram, de certa forma, bastante supersticiosos, e os éforos, que eram aqueles responsáveis pela justiça e também aqueles que votavam a possibilidade ou não da guerra acontecer, dizia que não era para ir à guerra naquele contexto, né? O Leônidas vai desobedecer a posição dos éforos, vai à guerra, né, contra a civilização persa, vai atrasá-los aí no desfiladeiro de Termópilas, apesar dos bravos 300 de Esparta terem conseguido atrasar a civilização persa na sua invasão na Península Balcânica, né, e a Península do Peloponeso. Os persas vão sair vitoriosos nas primeiras guerras médicas, vão saquear a cidade de Esparta, saquear a cidade de Atenas, até que Atenas tem uma ideia, né? Eles vão se refugiar numa cidade chamada de Salamina, e lá eles vão debater a criação de uma liga, da união das cidades-estados gregas contra a civilização persa.
Assim vai surgir a Liga de Delos, né? Proposta dada por Atenas para combater o inimigo externo, que era, né, nesse caso, os persas. As outras batalhas, as outras fases das guerras médicas, né, a primeira de Dario e posteriormente a de Xerxes, vão ser vencidas principalmente com o apoio e a força dos atenienses, porque elas vão ser batalhas de caráter marítimo, né? A batalha de Salamina, a batalha de Maratona, a batalha de Platé, né? As polis gregas, elas vão tornar Atenas muito famosa por esse feito, né? E Atenas vai propor que ao vencer as guerras médicas, certo? E fazer um acordo com os persas de não invadir a Península Balcânica, né? A liga se tornasse algo permanente, né? Que ela fosse sediada na cidade de Delos e que as cidades-estados enviassem recursos para que ela pudesse ser mantida, tá? Para que Atenas, não apenas Atenas, mas as cidades-estados gregas pudessem se defender de um inimigo externo, não apenas dos persas, mas de outros que poderiam vir, né? Nesse sentido, Atenas vai começar a desviar os recursos da liga, vai começar a enriquecer com esse processo e vai empreender, né, através de pressões políticas, a tentativa de dominação de outras cidades-estado. E esse processo vai ficar conhecido como imperialismo ateniense, que vai gerar, inclusive, como consequência, a Guerra do Peloponeso, a guerra entre gregos e gregos, uma disputa que vai haver entre as próprias cidades-estados gregas em si, tá? Algumas lideradas através da Liga de Delos com o apoio de Atenas, e lá na região do Peloponeso vai iniciar-se, né, uma oposição à imposição e o imperialismo ateniense, que vai ser de início colocado em prática pelos espartanos na região da Lacedemônia, né, com os messênios, com os lacônicos, com Tebas, né, e também principalmente com os espartanos. E assim vai acontecer uma disputa entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, né? E essa guerra passa a ser conhecida como Guerra do Peloponeso. Porém, essa semana nós vamos responder as questões referentes às guerras médicas, tá certo? Então eu vou abrir aqui a agenda de hoje para vocês verem quais as questões nós vamos responder depois desse breve resuminho do conteúdo, tá bom? E depois eu vou abrir o livro digital direto nelas para a gente comentá-las. Ó, eu coloquei aqui todas as atividades do capítulo, tá? Só que vocês não vão responder essa semana todas. Vocês vão responder aí junto comigo a página 192 do Desenvolver e Aplicar, que é referente às guerras médicas, certo? Vão ler, né, e fazer o relatório da atividade da página 191 da realidade aumentada sobre as guerras médicas, o nosso primeiro objeto digital. Vale ressaltar que nesse capítulo, por ele ser grande, são 2 objetos digitais. Vocês vão ver aí o da página 191 primeiro, tá certo? Ó, a página 191 primeiro. E também vamos responder aí, além do Desenvolver e Aplicar da 192, né, a questão 1 e 2 da página 198 das atividades. Vou abrir aqui meu livro digital para a gente dar continuidade, tá bom? Pronto. Já está aberto na questão aí na página 192, quem quiser acompanhar aí, né, no livro físico, junto comigo, tá? Tá sem livro, anota o conteúdo aí das questões, certo? Anota no caderno, tira dúvida nas lives, tá bom? Para ajudar aí, né, vocês com a nota de MA também, tá? Ó, com base no que você estudou até aqui e em seus conhecimentos, responda as questões a seguir. Geralmente no Desenvolver e Aplicar vem aquele breve texto, mas como eu já dei um resuminho do conteúdo para vocês, a gente vai responder e comentar a partir dele, né? É correto afirmar, está se referindo aqui às guerras médicas, as guerras que vão acontecer entre os gregos e os persas que nós acabamos de comentar, tá? É correto afirmar que persas e gregos tinham cada um império? Explique a sua resposta. Ó, é importante destacar, né, que até os gregos, né, serem vencidos pelos macedônios, tá? Que fazia parte aí
de uma das colônias gregas, tá? Pelo Filipe da Macedônia, o Filipe II, tá? E depois por Alexandre o Grande unificou aí, ao unificar as terras, né, tanto do Oriente como do Ocidente, né, gerando aquilo que nós vamos ver no próximo conteúdo, aí chamado de civilização helenística. Os gregos não vão possuir um império, tá? As várias cidades-estados que eram independentes, elas possuíam regimes políticos próprios, né? Muitos deles, inclusive, eram próximos àqueles da Grécia. No caso de Atenas, ela já tinha evoluído para o início de uma democracia no contexto aí das guerras médicas, tá? Estava acontecendo o século de Péricles. Atenas estava passando por um conjunto de reformas que daria aí poder ao demos, né, que eram se a gente puder dizer assim, as comunidades tribais que queriam direitos políticos. Então vai ser permitido a todo homem livre maior de 18 anos nascido em Atenas, de pai e mãe ateniense, ser cidadão e participar aí das principais instituições de Atenas, certo? Mesmo sem ter propriedades, né? O critério não passa a ser o nascimento, né? E não a propriedade, não a aristocracia, tá certo? Mas mesmo assim, cada cidade-estado possuía, né, o seu regime político. Em Esparta era uma diarquia, haviam 2 reis, mas que essa diarquia prescindia de um outro regime político que era a oligarquia, que quer dizer em grego governo de poucos. Então, apenas 5% da população espartana, né, que eram chamados a classe dos homoióis ou a classe dos iguais, tá, era considerada cidadã, tá bom? Então, outras cidades, por exemplo, como Tebas, como Coríntio, existia a monarquia, que era algo semelhante ao que havia na Pérsia. A Pérsia, a gente podia dizer que ainda eram as antigas monarquias teocráticas, que nós vimos lá no começo do ano, semelhante aos reis da Mesopotâmia, semelhante ao faraó no Egito, certo? Né? Representante dos deuses na terra, e um governo que envolvia tanto o poder político quanto o poder religioso e militar em um soberano só, certo? No imperador, que no caso, no contexto das primeiras guerras médicas era o Dario, e na segunda, que inclusive é aquela que é retratada no quadrinho do Frank Miller e no filme dos 300 de Esparta, da Marvel, certo? Era o Xerxes, o filho do Dario. Então vamos elaborar uma resposta, tá? É correto afirmar que persas e gregos, cada um tinha um império? Não. Vírgula. Nesse contexto, os gregos que viviam, ou melhor dizer, que se organizavam em cidades, estados, até colocar aqui, ó, polis, certo? Possuíam regimes políticos diversos. Ponto. Porém, em algumas cidades, como Coríntio e Tebas, havia monarquia, regime, vírgula, regime político semelhante em alguns aspectos ao dos persas. Então anota a resposta aí, ó. Não é correto dizer que gregos e persas tinham
cada um império. Só vai existir um império na Grécia na época de Alexandre, né, no contexto da civilização helenística, tá? Quando as polis vão perder aí a sua autonomia e principalmente a sua essência, tá? Então, a resposta é não. Nesse contexto, os gregos se organizavam em cidades-estados, polis, vírgula, possuíam regimes políticos diversos, ponto. Porém, vírgula, em algumas cidades, vírgula, como Coríntio e Tebas, havia monarquia, vírgula, regime político semelhante em alguns aspectos ao dos persas, que era, né, uma monarquia teocrática, aonde o líder religioso era ao mesmo tempo líder político, representante dos deuses na terra e também chefe militar daquela civilização. No caso, o Dario I e posteriormente o Xerxes, tá? Por isso que no filme, quando fazem referência ao Xerxes, os persas tratam ele como o rei Deus, certo? Então, resposta da primeira, anota aí. Item B. Quais elementos gregos e persas poderiam ter em comum em suas organizações sociais? Cite pelo menos 2 e explique suas semelhanças, certo? Ó, dentro das organizações sociais, os persas e os gregos tinham alguns elementos que se assemelhavam, né? Diga-se de passagem, um deles já foi colocado acima no item A, tá? Vamos dar exemplo, né? Os persas se organizavam em satrápias. Um processo de províncias que ajudavam a administrar o império. E possuíam certa autonomia. Ponto. Os gregos possuíam organização política em cidades autônomas. O que é isso? Independentes. Que agiam de forma livre. E em alguns aspectos, essas organizações eram, em alguns aspectos, essas instituições realizavam funções muito próximas. Ó, quais elementos gregos e persas poderiam ter em comum em suas organizações sociais? Primeiro, a hierarquização dessas organizações sociais, certo? O que é isso? Havia dentro de cada satrápia e cada província, né, persa, uma hierarquia, certo? Havia um governador, né, que era chefe daquela província, permitido pelo Império Persa, e ela tinha certa autonomia, tá?
Então, eram sociedades hierarquizadas. Apesar das cidades-estados gregas serem independentes, dentro dela também possuíam uma hierarquia, tá? Dentro de cada polis, tá? Então, na organização social existia hierarquia social, e outro aspecto social importante era que ambas as civilizações também tinham o comércio marítimo como uma das suas fontes, né, de arrecadação. Algumas cidades-estados gregas possuíam esse tipo de organização, tá? Então vamos colocar aí. Eu dei o exemplo aqui das satrápias, certo? E das cidades-estados, e a gente pode colocar aí em relação, eram muito próximas, ponto, em relação à hierarquia social e ao comércio. Marítimo no Mediterrâneo e ao comércio marítimo. Então, as colônias gregas e algumas cidades-estados, como Atenas, por exemplo, tinham como principal fonte de rendimentos, além da agricultura, né, o comércio aí, no mar Mediterrâneo, certo? O comércio marítimo, a hierarquia social, e a gente pode acrescentar mais um. Hierarquia social, comércio marítimo e a escravidão, né, que fazia parte tanto da vida da civilização grega como parte do seu instrumento político, né, porque sem a escravidão não havia democracia em Atenas, não havia regime político algum nas cidades-estados. As cidades-estados eram dependentes da escravidão para existir coletivamente e politicamente, certo? Por isso que a escravidão faz parte das civilizações clássicas. Lá na civilização persa, a mesma coisa, tá? A civilização persa possuía bastantes escravos, principalmente esses escravos eram advindos, né, de prisioneiros de guerra, tá? Vamos colocar hierarquia social ou sociedade hierarquizada. Vamos colocar aqui com letra minúscula mesmo, tá? Comércio marítimo e escravidão, tá? Então, dentro das organizações sociais haviam esses aspectos. Ó, os persas se organizavam em satrápias, um processo, os persas se organizavam em satrápias, né? Vamos colocar espécie de províncias. Os persas se organizavam em satrápias, espécie de províncias que ajudavam a administrar o império e possuíam certa autonomia. Os gregos possuíam organização política em cidades autônomas, as cidades-estados, que agiam de forma livre. Em alguns aspectos, essas instituições realizavam funções muito próximas, eram semelhantes, tá? Em relação à hierarquia social, ao comércio marítimo em algumas cidades-estados e na Pérsia, e principalmente em relação à escravidão, tá bom? Então vamos aí, né, para a nossa última questão de hoje, tá? Porque pela questão do tempo, vamos responder a primeira questão aí da página 198 e as outras questões vão ficar para a próxima semana, tá certo? Pronto, já foi aí para a primeira questão. Quais foram as consequências das guerras médicas para as cidades gregas? Primeiro, né, a civilização grega, principalmente a cidade de Atenas, vai se tornar fortalecida nesse processo e vai ajudar os gregos a dominarem o comércio no mar Mediterrâneo. E, principalmente, Atenas vai enriquecer e ganhar prestígio através da vitória nas guerras médicas
que vai iniciar, né, através da Liga de Delos, aquilo que muitos historiadores como Moses Finley, como Pedro Paulo Funari vão chamar de um imperialismo ateniense, quando Atenas, né, quer intervir nas outras cidades e estados gregas para que elas não deixem de enviar recursos à Liga de Delos, vai se tornar rica o suficiente desviando esses recursos e investindo eles na cultura, na ciência, nos jogos, né, olímpicos, na filosofia propriamente dita, que vai ajudar a desenvolver a cidade de Atenas culturalmente a partir dos recursos da Liga de Delos, certo? Vai iniciar aí a tentativa de Atenas dominar a Grécia politicamente, que vai levar as cidades gregas a uma disputa entre elas, gerando as tensões que dão origem à Guerra do Peloponeso. As guerras que vão acontecer entre os próprios gregos, entre gregos e gregos, se a gente puder dizer assim, nas palavras do professor Moses Finley, tá? Então vamos escrever aí. A primeira dessas consequências é o domínio do comércio do mar Mediterrâneo pelos gregos, principalmente a cidade de Atenas. Enriquecendo essa última com os recursos advindos da Liga de Delos levando à instabilidade e a famosa Guerra do Peloponeso aconteceu. Galerinha, anota aí, certo? A resposta. Ó, a primeira dessas consequências é o domínio do comércio do mar Mediterrâneo pelos gregos, vírgula, principalmente a cidade de Atenas, ponto, enriquecendo esta última com os recursos advindos da Liga de Delos, levando à instabilidade e à Guerra do Peloponeso acontecer, tá? Então anota aí a resposta, tá certo? Na semana que vem nós vamos falar sobre a Guerra do Peloponeso, falar um pouco aí sobre o domínio da Macedônia, sobre as cidades-estados gregas, né? E falar sobre a civilização helenística, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, né? Vejam a agenda do, porque lá vai estar as diretrizes da semana, o calendário de postagens, tá? E não deixe de realizar as atividades do Portal SAI para que a nota GMA de vocês não caia no final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima.